Olá, eu quero jogar um jogo. Sejam todos muito bem-vindos a esta análise. E hoje eu estarei apresentando no lugar da querida. Ela está jogando um jogo e vocês vão jogar também. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao nosso especial de Halloween. E hoje estarei analisando um dos filmes que, assim, ele trouxe, ou quase, digamos assim, ele inventou muita coisa do body horror e trouxe muita coisa interessante para o cinema do terror. Eu estou falando de Jogos Mortais, filme de 2004 do diretor James Wan. Jogos Mortais, a gente acompanha dois caras que estão presos dentro de uma sala e eles estão acorrentados pela perna. Eles não sabem muito bem o que está acontecendo e nem por que eles foram parar ali. O que acontece é que eles precisam passar por várias coisas para poder tentar sair dali nesse jogo mortal, enquanto a polícia faz a investigação sobre um suposto assassino que deixa marcas de quebra-cabeça em suas vítimas. Bem, gente, Jogos Mortais ele já é um filme mais antigo, né? Muito estranho falar isso, até porque ele é um filme de 2004, mas já passaram-se praticamente 20 anos da estreia desse filme, que até hoje ele é muito icônico e chama muita atenção. Existem ainda muitos fãs de Jogos Mortais. Além disso, existe mais um filme, mais um lançamento do 11º filme, estimado para o ano que vem. Mas vamos lá. Jogos Mortais ele é um filme muito interessante e ele traz uma coisa, são essas edições cortadas freneticamente, que assim, muita gente atualmente não gosta de assistir tanto, porque ficou muito repetitivo nos outros filmes, mas nesse aqui até que é bastante interessante o que eles fazem. Fica meio cansativo porque esse recurso é usado várias vezes, né? E são cortes muito frenéticos, são coisas muito rápidas que aparecem, muitas informações, mas mesmo assim todas as informações que aparecem, elas são muito importantes. Você precisa tentar prestar atenção nelas, porque elas vão ser utilizadas mais pra frente. Então é um filme que tudo que ele mostra, geralmente ele utiliza muito bem. E aqui, como eu disse, a gente acompanha o Dr. Gordon e o Adam. São dois caras que eles foram acorrentados numa sala pelos pés. Eles não sabem por que eles estão lá, eles não sabem o que está acontecendo, eles só sabem que eles estão lá presos e que eles precisam arrumar alguma forma de sair dali. Até porque, espera, vão ter muitos spoilers nesse vídeo, assim como tem em todos. Então assim, se inscreva no canal, curta o vídeo, volta depois se você quiser assistir o filme, ele tem 1h43 e por enquanto ele ainda está na Netflix, mas ele tá para sair de lá. Então pode ser que quando você estiver vendo esse filme ele já tenha saído. Mas por enquanto ele ainda está na Netflix, então aproveita e assiste lá. Ele tem 1h41 e é um filme bastante interessante até hoje. Voltando, eles estão lá acorrentados pelo pé e o Dr. Gordon ele está com a esposa e a filha presas dentro de casa sob a mira de um pseudo bandido. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe por que ele está ali, mas o que mais é interessante, dá para notar, é que o Adam e o Dr. Gordon, a gente vê, digamos assim, um contraste muito grande. Porque no começo, o Dr. Gordon, ele é a razão. Ele é aquela pessoa que ele foca em tentar achar um jeito de sair dali. E já o Adam, ele é a emoção, ele fica preocupado, ele fica desesperado, porque ele não sabe o que está acontecendo ali, ele não sabe por que ele está ali, e ele tem medo que alguma coisa aconteça. Então assim, o Adam é mais aquela pessoa que quer resolver tudo de uma vez, e sempre acontece merda. Então, ter esse contraste é muito interessante. Outra coisa que chama muita atenção nesse filme é o filtro azulado, que existe em várias cenas, principalmente na cena que vai ao galpão onde esses dois estão, sempre tem esse filtro azulado, que ele é bem característico de Jogos Mortais. Ele tem em outros filmes, só que assim, ele vai ficando meio chato. Só que no de 2010, eles já cortam esse filtro, eles trazem outra roupagem pro filme, e isso deu uma vitalizada muito importante, porque esses filmes estavam seguindo muito aquela coisa da edição frenética, e hoje em dia, isso já não chama tanta atenção.
Mas aqui nesse filme, nessa data quando foi lançado, é muito interessante ainda. O tempo vai passando, os dois estão nessa sala, e aí eles tentam achar formas de sair dali, só que aí começa a desconfiança, porque um não conhece o outro. E eles estão presos naquela sala e eles começam a desconfiar. Será que foi ele que me botou aqui acorrentado? Será que é ele que tá, tipo, tentando fazer alguma coisa pra me deixar ali? O que tá acontecendo? Por que eu tô aqui com esse cara? E essa desconfiança é muito interessante porque a gente vai pensando, será que algum dos dois pode ser esse suposto assassino do quebra-cabeça ou o Jigsaw? Então, assim, vai se criando essa coisa. Com o passar do tempo a gente percebe que realmente não é nenhum dos dois e eles estão ali porque é uma coisa que o Jigsaw tem, de sempre colocar duas pessoas ou colocar alguém nesses jogos para que eles consigam refletir sobre coisas que fizeram ou que eles tentem ver se eles conseguem consertar as coisas erradas e pensar um pouco mais melhor da vida. Então eles tentam meter essa lição de moral para ver se a pessoa melhora. Os dois estão lá naquela sala, a coisa já não tá muito boa e ainda tem o Jigsaw na cabeça deles falando assim, ó, esse cara é perigoso, esse cara tá fazendo muita besteira. Tem aquela coisa do o Adam tava perseguindo o Dr. Gordon porque amando daquele delegado, porque tinha, enquanto os dois estavam presos lá, tinha uma investigação policial acontecendo para ver se alguém achava o Jigsaw, para ver se alguém achava o que estava acontecendo, né, para ver se eles encontravam alguma solução, porque tinha muita gente indo de arrasta para cima sem ter muito o porquê dessas pessoas estarem acontecendo isso. Porque assim, uma das primeiras armadilhas que aparecem é uma armadilha que tem vários arames farpados. E tem um cara que tá lá no meio e ele é um suicida, né? Ele tava querendo tirar a própria vida e aí, pra poder dar meio que uma lição de que a vida vale a pena, o Jigsaw, ele pega e coloca esse cara num monte de arame farpado. Então, como ele vinha se cortando há muito tempo, agora ele tem que se cortar ali também se ele quiser achar a saída. Então a gente vê essa trama policial por trás, querendo achar essa pessoa, querendo achar esse criminoso, entender quais são as motivações dele, o porquê ele tá fazendo isso e ver se chegam até ele para ver se acaba essa onda dessas mortes, né? E nesse primeiro filme a investigação policial ela é muito interessante porque ela vai explicando um pouco melhor do Jigsaw. A gente vê uns trechinhos do John Kramer, a gente vê um pouco da vida desses dois cidadãos que estão presos lá dentro daquela sala. A gente vê que o Dr. Gordon, ele já tinha sido suspeito de ser o Jigsaw. E a gente vai vendo que o Adam era aquela história do Stalker que vivia atrás do cara para ter pistas contra ele. Então é bastante interessante esses elementos. E aí tem aquela história, né? O porquê que ele se chama Jigsaw? Pois bem, toda vez que ele tinha, né, que alguém morria nesses jogos, ele recortava um quebra-cabeça, uma pecinha de quebra-cabeça na pele da pessoa. E aí foi isso que levou a polícia a ir investigando ele, porque sempre que acontecia crimes iguais, tinham essa marca de quebra-cabeça nas pessoas. Então isso foi levado ele a ser chamado de Jigsaw. Quando tem as armadilhas, o filtro azul ele sai um pouco de lado e aí temos um filtro esverdeado. E é muito característico porque tem em vários outros filmes também tem, principalmente o 2, e é bastante interessante porque cria uma tensão ainda maior naquelas cenas, no que estava acontecendo. Nesse momento, a gente, tipo, é bacana, né? Essas tiradas, essas coisas que eles fizeram, né? Essas brincadeiras com as cores, com os elementos, é bastante interessante. Tem algumas cenas que o John Kramer aparece, mas a gente não presta muita atenção. Por exemplo, o Dr. Gordon ele estava dando uma aula para alguns estudantes sobre um suposto paciente que estava com um câncer no cérebro, se eu não me engano. E aí, quem está deitado lá na maca, sendo o paciente estudado dos raios-x, um tal de John. E esse John, eles mostram rapidinho e já é o John Kramer aparecendo de relance. Infelizmente, o Tobin Bell, que é uma das figuras mais icônicas desses filmes, né? O Jigsaw, ele aparece bem pouco aqui nesse filme. Ele aparece lá no final, porque ele era aquele cara que estava jogado, que o Adam e o Dr. Gordon achavam que estava morto, mas na verdade era o Jigsaw que estava lá.
esperando, né, que ele tinha tomado um remedinho pra fingir a morte dele. Ele só tava esperando, né? E aí a gente tem a icônica cena do final, fim de jogo, e aí ele fecha a porta e deixa lá o coitado do Adam lá pra morrer, né? Nada que o John Kramer faz é por acaso. Por exemplo, em uma das pistas, em um dos locais das armadilhas, uma armadilha de um cofre que tinha uma numeração, o cara tava todo coberto por uma espécie de líquido inflamável e na parede tinham vários números e esse cara tinha que achar o número correto para abrir o cofre, para pegar a chave e zarpar dali, porque se ele demorasse, o tempo passasse, ele ia falecer. Então, assim, nessa armadilha, eles acharam uma caneta lá, uma caneta que foi jogada lá. E essa caneta, mais pra frente, é descoberta, né? A polícia descobre que tinha as impressões digitais do Dr. Gordon. Então ele começa a ser investigado como o possível Jigsaw. Isso é muito importante porque a gente fica meio nessa contradição, né? De quem é o Jigsaw. A todo momento a gente fica pensando, principalmente quem nunca assistiu, fica pensando, quem é? Quem será que é? Porque até o delegado muitas vezes é suspeito pelas coisas que ele fala. Então é bastante interessante a gente ficar tentando achar quem é o Jigsaw. E aí outra personagem muito importante que aparece aqui é a Amanda. A Amanda é uma personagem muito importante porque ela aparece em vários filmes. Ela aparece aqui na armadilha de urso invertida, que é uma das armadilhas mais icônicas da franquia, que, assim, a coitada quase vai de arrasta pra cima. Ela fica bastante traumatizada, mas ela fala uma frase muito importante que faz com que ela continue seguindo o Jigsaw com o passar dos filmes, que é: ele me ajudou, ele salvou a minha vida. A Amanda, ela era viciada em drogas e o Jigsaw colocou ela nessa armadilha porque ele queria que ela escolhesse, tipo, aproveitar melhor a vida dela. E ela foi lá e, enfim, né, ela conseguiu sair da armadilha, mas ela ficou muito traumatizada. Então é realmente uma personagem muito importante e ela aparece de relance aqui, mas nos outros filmes ela é muito importante. Aí o tempo vai passando, o delegado vai atrás, eles encontram lá meio que um lugar onde o John Kramer estava fazendo as armadilhas, as coisas. O delegado tinha levado um colega, né, dele, né, que ajudava ele com as coisas. Infelizmente o cara pisa numa armadilha quando ele tá perseguindo o John Kramer, ele morre. E aí a coisa começa a ficar pior, porque esse cara começa a ficar ainda mais perturbado, porque ele é afastado das investigações, ele é tirado do caso, porque ele ficou extremamente obcecado em descobrir quem era o Jigsaw para vingar o amigo. Então, é mais uma hora também que a gente vê o John Kramer de relance, né? E aí a gente fica ainda mais pensando o que tá acontecendo, por que esse cara faz essas coisas, né? E aí a gente tem 3 armadilhas aqui, que são as principais, que é a armadilha de urso invertida, como eu falei, que é uma das mais icônicas, a armadilha do cofre e o labirinto de arames. Esse aqui tem menos armadilhas que as outras, porque o foco da história é um pouquinho mais interessante, porque as outras é mais armadilhas do que a história. Então, aqui a gente tem essas 3 armadilhas que são também muito icônicas. E também temos um personagem muito importante que aparece aqui, que eu até estou apresentando nesse momento, que é o boneco Billy. Então, é uma figura muito interessante, uma figura que nas festas de Halloween, à torta direito, tem pessoa vestida de boneco Billy, tem gente fazendo boneco Billy à torta direito. Então, é muito interessante porque esse filme traz muitos elementos que até hoje eles são muito lembrados, eles são muito icônicos pro terror. Eles trouxeram muitas coisas, e é muito icônico quando o boneco Billy aparece, porque a gente tem a voz do John Kramer um pouquinho mais sintetizada, né? E é muito bacana aqui. Outra coisa que eu tenho pra falar, a voz do Tobin Bell, ela é extremamente... ela passa esse tom de perigo, dessas coisas meio... da gente ter essa coisa do bizarro, essa coisa do... meu Deus, o que tá acontecendo? E a voz do Tobin Bell aqui, principalmente no idioma original, é muito bacana. Quem quiser assistir também, nos 2 jeitos, tanto dublado como no idioma original, as 2 formas são muito bacanas de assistir esse filme. Outra coisa muito interessante aqui é que tinha alguém assistindo, os 2 se lascando lá naquela sala. E aí mais pra frente a gente vai descobrir que aquele cara, ele tava com veneno no corpo de Jigsaw. Ele estava controlando aquele cara, ele estava falando assim, ó, ou você faz o que eu tô pedindo, ou você vai morrer. Porque ele também estava passando por um jogo.
Então a gente vê que ele vai lá, faz de refém as duas filhas do Gordon, pra que ele ainda fique ainda mais, tenha mais essa certeza de fazer os jogos, mais essa pressão. Então o John Kramer sempre faz essas pegadas, né, pra deixar a pessoa cada vez mais insegura, cada vez mais desesperada pra sair logo dali. Aí o tempo foi passando, a gente vê que os caras lá dentro, né, os dois dentro daquela sala já não tinham muita esperança. O Dr. Gordon corta o pé e ele fala assim, ó, eu vou buscar ajuda, depois eu volto. Nesse momento aparece aquele cara que tava envenenado lá, o Adam tá lá sozinho, acorrentado. Ele fica meio desesperado, ele entra numa luta com aquele cara, depois ele pega uma pedra, dá na cabeça desse cara, só que o problema é, no começo do filme, o Adam, ele tá numa banheira, e nessa banheira passa, no começo do filme, um item, assim, bem na frente dele antes dele acordar. Só que quando ele acorda, ele puxa o tampão da banheira. E esse tampão tira toda a água e a chave das algemas estava lá. Então, para ele se salvar, estava dentro da banheira. E ele simplesmente não tem mais como sair, a não ser se ele cortasse o pé, igual fez o Gordon. Então, assim, acabou pro Adam. Ele fica lá dentro. E aí a gente tem um plot twist muito interessante, que é aquilo que eu falei, que estava deitado lá no meio. Era o John Kramer, ele levanta, ele fala algumas coisas pro Adam. E aí tem a icônica cena do Game Over. Ele fecha a porta, sai e deixa o Adam completamente sem esperança. Que aqui realmente foi um Game Over. O coitado do Adam vai com Deus. Hello, Adam. Dr. Gordon. Bem, é isso, gente. Jogos Mortais, ele é um filme muito interessante, ele é um filme muito bacana. Esse primeiro é um filme que te deixa muito instigado, a história aqui é muito interessante, a história chama muita atenção pelas armadilhas, pelo próprio Jigsaw. Você quer entender o que está acontecendo, você quer entender quem é essa figura, você quer entender quem é Boneco Billy, você quer entender o porquê ele está fazendo isso. E você quer conhecer um pouco mais daqueles personagens, porque a atuação do Dr. Gordon, que é feita pelo Cary Ellis, muito boa. E o Adam é interpretado pelo Leigh Whannell. Leigh Whannell, que é um dos produtores e também autores do filme. Então, assim, a atuação do Leigh Whannell aqui também é muito interessante. Ele tem uma atuação muito coerente. E, assim, uma curiosidade para quem não sabe, Jogos Mortais ele foi um curta-metragem antes de ser esse longa-metragem. O Leigh Whannell, junto com o James Wan, eles tinham escrito e eles estavam buscando algum estúdio que financiasse esse filme para ele sair. Nenhum estúdio queria, foi muito difícil, e aí eles bateram na porta da Twisted Pictures, que falou assim, ó, a gente vai dar $1,5 milhão para vocês fazerem esse filme e é só isso. Se der bom, deu, se não, acabou. E aí eles lançaram e foi um dos filmes que, assim, foi muito bom, foi um estouro de bilheteria, criou essa franquia gigantesca, muito conhecida no mundo inteiro e criou figuras muito icônicas. Então, assim, né? E aí foi indo com o tempo também, teve outra empresa que abraçou o projeto, que foi a Lionsgate. Então, assim, esses dois conseguiram muita coisa e a partir daí a gente vê James Wan fazendo Invocação do Mal, fazendo Aquaman, fazendo diversos outros filmes, e isso é muito bacana porque o James Wan é um diretor muito competente, é um dos que eu mais gosto também. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comenta alguma coisa aí e nos vemos depois, né? Se você quiser acompanhar mais vídeos do canal, que também, por que não, ajuda também, estarão ou aqui pra você dar uma olhadinha. E também tem as redes sociais aí na descrição pra você seguir, principalmente no TikTok. Nós temos lá outras análises, outros filmes muito interessantes, outras recomendações pra vocês. Se vocês não se inscreverem, a gente vai ficar. Então, assim, nos vemos depois e estamos aí com a estreia de uma coisa bem interessante mais pra frente. Então, nos vemos depois. Até mais.